Pai querido que estás nos céus, muitíssimo obrigado por mais um fim de semana que se passou e por mais um ciclo que começa. Que o Senhor possa estar com o Lucas hoje, estar com todos os convidados, para que a gente possa aprender sobre o Senhor, para que a gente possa escutar a sua voz logo hoje de manhã cedinho. Pedimos também que o Senhor guie os nossos planos, guie a nossa semana. É em nome de Jesus Cristo que fazemos esta oração e que agradecemos pela oportunidade. Amém. Amém. Fique à vontade, Lucas. Gente, estou aqui, né? Não sei se dá para ver aqui, eu tenho como um resumozinho sobre o capítulo. Foi engraçado que ontem até rasgou ele, mas na hora de eu tirar do caderno, mas coloquei um durex, está tudo certo, estamos aqui com a palavra de Deus. Queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aí com vocês. Não sei quantos que estão na live lembram de mim, né? Eu tive um momento muito feliz aí quando estava frequentando a Central. Depois aí conheci minha esposa e aí estou atualmente no distrito de Novo Horizonte, aqui no Itapuã, pertinho de vocês, mas sinto muita falta de todos e é sempre um prazer poder revê-los, né? E ainda mais com a proposta, né, de estar estudando aí a palavra do Senhor. O capítulo 61, gente, ele é um capítulo muito legal, né? A gente vem aí estudando sobre muitos patriarcas, já estamos quase para mudar de livro, né? Muito legal a iniciativa aí do Ministério Jovem, que isso possa seguir para que a gente possa estar aí, né, cada dia se aprofundando mais e mais na palavra do Senhor. Então a gente viu que Saul, né, no capítulo 61 e em 1 Samuel 15, que Saul ele continuava errando, né? A gente já viu aí alguns erros que ele havia cometido como rei e mais uma vez ele vinha vacilando, né, pegando verdade, ó, o comentário do Romo, você estava aqui semana, eu vi a sua pregação, né, o amor que fere, foi bem legal, viu? Inclusive, sábado que vem, já aproveitando para fazer o convite, gente, eu vou estar também, né? Quem quiser aí, só acessar a página da Igreja de Novo Horizonte, que eu vou estar aí pregando também, tá? Muito bom aí. A galera de Central veio aqui visitar a gente sábado que se passou. Obrigado Então, pelo convite, Lucas. como eu estava falando, gente, então, esse capítulo ele dá a Saul, né, uma nova chance de se redimir aí, quem sabe, de se colocar no centro da vontade de Deus, porque Saul ele tinha um problema gravíssimo, que era com o seu ego, né? E essa questão de deixar que o nosso eu viva em relação à vontade de Deus para nossa vida, ela é muito complicada, né? Não só na vida dele, ele vem trazendo isso como exemplo para a gente, mas como de todo mundo, né? Essa questão do pensar em si, de viver o eu, tem sido muito forte e tem sido motivo da queda de muitos, né? Então, para Saul isso foi muito forte. E não só o fato dele pensar nele mesmo, mas o fato, por exemplo, dele nunca aceitar os seus erros, né? Ele nunca aceitava que estava errado, sempre se justificando, apontando desculpas. E isso foi o que causou, né, a queda dele e inclusive ele evitar o profeta Samuel, né? A história conta que ele estava evitando, né, desde o erro de Gilgal, que a gente viu aí na semana passada nos capítulos anteriores, ele estava ali evitando o profeta Samuel, fugindo dele por causa dos erros que havia cometido. E no capítulo 61 a gente apresenta aí uma nova chance para o rei, uma nova chance dele se redimir, de se colocar no centro da vontade de Deus, para poder governar o povo, né, que Deus o tinha deixado. E apesar de tudo, essa nova chance que foi dada a ele só mostrou mais uma vez como é que estava o seu coração, né? Mas uma coisa muito bonita é que mesmo a gente cometendo seguindo os erros, né? A história mais uma vez mostra e afirma que Deus ele sempre está à nossa procura, né? Então assim, Saul tinha errado, Saul estava distante, Saul estava fugindo e mesmo assim Deus vai atrás dele novamente, né? Fala para Samuel, olha, Samuel, vai atrás dele porque eu tenho uma nova chance para ele, eu tenho um novo pedido para ele. E aí inicia a nossa história aí com a nova chance que Saul teve, né? Então Samuel foi até Saul mais uma vez para dar uma nova ordem que Deus tinha dado para ele. E assim, a ordem era muito simples, né? Samuel só falou para Saul, olha, Saul, você já venceu a luta, tá tudo certo, só que agora eu quero que você destrua o povo amalequita. Então, a ordem é muito simples. Vai lá, mata todo mundo, né? O famoso mata todo mundo. E aí,
quando você voltar, não quero nada, né? Eu quero tudo totalmente exterminado. Então, o propósito, né, dessa ordem do Senhor não era trazer glórias ao povo, não era trazer glórias ao rei, né? E isso é importante porque quando a gente fala de guerra, né, naquele tempo, quando as pessoas venciam a guerra, era muito bonito você trazer despojos, né, do povo inimigo, quem sabe ali os animais melhores, né, ouro, prata, porque isso exaltava, né, a grandeza do povo que estava trazendo essas coisas aí de outros povos, então era muito bonito nesse sentido, né? Mas a ideia de Deus não era essa, não era trazer glória ao povo, não era trazer glória ao rei. A ordem de Deus simplesmente era fazer com que o povo o obedecesse, e principalmente o rei, para ver se o povo o obedeceria, né? E eu queria aproveitar esse momento também para abrir uma janela nesse ponto, né? Porque o capítulo nos enfatiza um pouco sobre a questão de Deus não ser um Deus mau, né? Mas um Deus justo, né? Porque algumas pessoas falam, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus muito mau, é um Deus muito tirano. E o capítulo é muito enfático para dizer que esse povo, ele teve 400 anos para se arrepender do veredito que tinha sido dado lá atrás com Moisés, né? Lá em Deuteronômio. É um povo que constantemente desafiava Deus, desafiava o povo israelita, e, e Deus já tinha falado para eles que se eles não mudassem, ele daria cabo deles, né? Então, durante muito tempo, né, eles foram rejeitando essa mensagem, rejeitando, e é aquela história. Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus que nos busca, mas nós temos que entendê-lo que ele também é um Deus justo, né? E a lição é muito enfática em dizer isso, que inclusive ele não se agrada, né, não se agradava disso, não se agrada na destruição do ímpio, mas quer que todos se arrependam e voltam a ele, né? Essa janela é muito importante da visão de um Deus de amor e que, acima de tudo, é um Deus justo, né, com cada um de nós. Então, assim, o capítulo 15 ele continua, né, ele mostra, e embora a ordem de Samuel para Saul, né, vinda de Deus, seja tão simples, entrar e destruir tudo, nós vemos mais uma vez que o orgulho de Saul, mais uma vez, falou alto, né? Uhum. O ego dele, a questão de ele pensar nele e recusar a voz de Deus falou mais alto, mostrando que ele não era digno, né, de ocupar aquele cargo, né, de confiança para reinar como representante do Senhor, né? E é triste porque, embora essa ordem fosse simples, mais uma vez ele não deu ouvidos, né, à ordem que Deus tinha dado para ele, né? E isso é muito ruim quando a gente olha, né? Porque a gente vê, poxa, o cara recebeu diversas chances, diversos chamados de Deus e sempre recusando, né? O assim diz o Senhor. Um ponto também que me chamou muita atenção nesse capítulo é a atitude de Samuel, né? Porque quando ele vai até a guerra, né? E ele lá destrói tudo, porém poupa a vida do rei, né? Agag, para trazer, né? Como despojo, né? Isso era muito, muito bonito. Trazer um membro da família real vivo, naquela época era o máximo, e ele se vangloriava disso, né? Não só disso, mas trouxe os bois, os carneiros melhores também, e tudo exaltando, né, a ele, o povo, né? O relato até conta que isso engrandeceu muito ele, né? O sucesso, mexeu muito com o ego pessoal dele. E quando ele estava voltando, né, o Senhor chegou e falou com Samuel. E algo que me chamou muita atenção foi a atitude de Samuel em relação a isso. O relato, o Espírito de Profecia até fala que Samuel considerava Saul como um filho, porém a atitude dele quando ele sabe que mais uma vez Saul não ouviu a voz de Deus foi de ficar triste, né? Foi de lamentar, de ficar bem chateado com aquela situação. Isso mostrava o amor que Samuel tinha por Saul, né? Às vezes quando a gente vê alguém que a gente ama, algum irmão próximo cair, né, ou errar de alguma forma, às vezes a gente não tem essa atitude, né? E Samuel, durante aquela noite, ficou muito triste, talvez orou ali para que Saul se arrependesse. E, na verdade, a ideia de Samuel era essa. Ele queria que, mais uma vez, talvez Deus o perdoasse, e iria perdoá-lo, caso ele se arrependesse, e ali dar uma nova chance para ele, quem sabe. Então, essa atitude dele foi muito legal. Que até ele falar com Saul no dia seguinte, a ideia dele não era criticar, não era apontar, dizer, olha, você fez isso ou fez aquilo. Era tentar ver uma forma de que ele reconhecesse o seu erro e se arrependesse diante de Deus, né?
esse era o maior ponto aí da chave da história que Samuel queria. Só que a gente já sabe como é que foi, né? Embora Samuel não tenha ido com pontas, né, com pedras e paus, Saul mais uma vez recusou, né, tudo que Samuel tinha falado para ele, né? E assim, eu achei até um diálogo um pouco engraçado, né, por parte. Eu acho muito interessante o espírito de profecia, Isa, porque Isa e o pessoal que está assistindo, ele é como se fosse uma lupa, né? A gente pega o capítulo 15, né, onde tem essas histórias do capítulo 60, do capítulo 61, e ele dá uma lupa, ele mostra as entrelinhas de tudo que aconteceu, né? Não tem essa grandiosidade de detalhes que o Espírito de Profecia fala na Bíblia. Mas é muito legal a forma como ele se expressa. E aí começa ali um diálogo, né, entre Samuel tentando mostrar o erro para Saul e Saul se fugindo, né, dizendo, não fui eu, não tive culpa, né? E aí Samuel chega para ele e fala, olha, é até engraçado que quando ele chega para falar com Samuel, né, quando Samuel chega para falar com Saul, Saul já chega para ele sorrindo, né? Eu fico imaginando a cena, né? Bendito tu que vem em nome do Senhor, né? Alguma coisa assim. Eu fiz o que Deus me pediu, né? Como se o Espírito de você fala que ele ia com mentira, né? Porque ele sabia que não tinha feito o que deveria. E Samuel olha para ele, né? Com aquela cara, meu amigo, eu não entendi o que você está falando. Você não está ouvindo o barulho aí das ovelhinhas, não? O gado? Será que realmente você fez o que Deus pediu? E aí é o momento que, ao invés de ele reconhecer aquilo que ele deveria, ele começa a se justificar, né? Então ele não prefere se arrepender, ele prefere se justificar. Não foi culpa minha. Eu fiz o que tudo pediu, mas ali, naquele momento do calor, o povo queria o ouro, o povo queria ali os animais. Então eu fiz o que o povo pediu, né? Então mostra que o coração não estava disposto a se arrepender, né? Ele estava disposto mais a culpar os outros do que culpar a si mesmo e reconhecer o seu erro. E aí ele começa aquela discussão, vai e vem, eu fiz, não fiz, eu fiz, não fiz. E o ponto crucial ali que eu vejo é quando eu queria até ler esse verso que se encontra no capítulo 15, versículo 22 e 23, que é quando Samuel ele dá o veredito final, né, por parte de Deus, quando Samuel olha para Saul e vê que realmente ele não vai ceder, não vai reconhecer o seu erro, não vai se colocar no centro da vontade de Deus, e então ele dá o veredito final para Saul, né? Olha Então, só, quem quiser... Lucas, Oi, só para fazer um comentáriozinho aqui, pode porque ficar à eu tinha vontade. notado uma coisinha a respeito. Olha só, Saul, ele fez as coisas pela metade, né? E ele se convenceu por fazer as coisas pela metade. Deus deu para ele uma ordem e ele não cumpriu a ordem completamente, porque ele achou que aquilo seria bom para ele próprio. E ele se justificou diante daquilo, né? Uma justificativa que foi uma mentira, ele colocou a culpa no povo. Mas veja só, o tanto que o orgulho dele estava grande, a ponto de ele parar e refletir, não, porque eu quero, porque eu considero que para mim é bom, porque eu considero que as ovelhas são boas, que os bois são bons, e porque também é uma tradição manter os reis vivos, e eu acho que isso é bom para mim, eu vou fazer pela metade. Só que Deus não faz as coisas pela metade, e ele também não quer que a gente faça as coisas pela metade. Eu estava lendo um livro e ele fala uma observação interessante. Quando a gente segue o cristianismo, a gente não segue o cristianismo porque ele é bom. O cristianismo é bom, é claro, mas sempre vai existir uma parte que é mais incômoda para mim, que é mais incômoda para você. Porque o cristianismo tira a gente do conformismo. Então você não segue o cristianismo só naquilo que é bom para você. Você segue ele por completo, porque ele é verdadeiro. E daí você não dá metade de si. Você dá o completo de si. Você não faz pela metade. Você dá o seu todo. E Saul deu a sua metade por causa do orgulho, por causa do egocentrismo, porque o eu dele estava na frente do próprio Deus, né? E a gente tem que ter cuidado para a gente não acabar caindo nesse mesmo engano de novo, né? Terminei, pode Perfeito. continuar. Não, perfeito comentário, Isa. Perfeito mesmo. Então, assim, o ápice desse vai e vem, né, da discussão entre Saul e Samuel, está como eu falei, no versículo 22 e 23, que eu queria ler com o pessoal aí, quem quiser acompanhar depois, né? O verso 22 do capítulo 15 diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender
é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Bem Né? forte, né? Então, esse para mim, né, e o capítulo é muito enfático, né? Esse é o ponto crucial. Esse é o momento que Saul muda e assume o erro. Quando ele vê que realmente não tem como ele fugir mais, ele assume o erro dele, né? Ele fala, pequei. Só que o mais interessante é o motivo pelo qual ele assumiu o erro. Saul não assumiu o erro porque ele realmente reconheceu que havia errado e precisava se colocar no centro da vontade que Deus queria para a vida dele e para o povo de Israel. Saul reconheceu o erro porque ele viu, porque ele tinha medo do que aconteceria se Samuel não estivesse com ele, né? Isso é muito importante para a gente, porque por que será que nós estamos nessa caminhada, né? Qual é o motivo que nos motiva às vezes, aliás, o que nos motiva às vezes a reconhecer o nosso erro e buscar a Cristo? Será que é um eventual medo do inferno, né? Alguma coisa assim? Ou será que é o próprio Cristo que nos motiva a, a estar nos arrependendo a cada dia e o buscando, né, incessantemente? Então, isso é algo para nós pensarmos, porque o Espírito de Profecia é muito enfático com isso. Ele fala, olha, Saul não estava preocupado com o erro dele. Saul só estava com medo da ausência de Deus, né? A ausência do profeta Samuel. E por isso ele fez o que fez. Então, mais uma vez, provava que esse arrependimento dele não era genuíno. Estava longe disso, na verdade. Era mais um medo do que poderia acontecer se o profeta Samuel não estivesse com ele, né? E isso é muito forte, porque isso mostra realmente o que deve nos motivar. Então, assim, esse verso é muito importante. Outro ponto que eu queria até abrir uma janela, Isa, também, é a questão da obediência, né? Essa questão da obediência ela é muito forte para mim, né? Porque se a gente parar para pensar, a obediência está relacionada com a adoração, né? A Bíblia ela é muito enfática, do Gênesis ao Apocalipse, em pedir para que nós adoremos a Deus, né? Nós vemos que do Gênesis ao Apocalipse, Deus constantemente fica pedindo para que nós o adoremos, né? Deus pede que a gente cante a Ele, para que a gente ore a Ele, para que a gente o busque, para que a gente adore a Ele, e isso é constante na Bíblia. A gente vê que em vários momentos, de Gênesis ao Apocalipse, repetidas vezes, Deus pede que nós o adoremos. E às vezes a gente para pensar o porquê disso, né? Porque se a gente internalizar de uma maneira errada, a gente pode até pensar, nossa, coitado de Deus, né? Coitadinho dele, toda hora fica pedindo que eu busque, que eu adore, que eu ore, que eu cante a ele. E isso é um problema, né? Porque a gente começa a inverter as coisas no papel de adoração. Porque se a gente parar para pensar, Deus não precisa, né? Deus não precisa que eu cante a Ele, que eu ore, porque Deus não precisa de mim, não precisa de você e nem de ninguém para nada, né? Mas se Ele não precisa da gente, por que Ele pede que a gente o adore, né? Essa questão da adoração, ela envolve tudo, né, que está à nossa volta, inclusive o grande conflito que nós vivemos, né? Porque o grande conflito nada mais é do que Deus buscando mostrar para todo mundo quem de fato ele é, né? O caráter dele, a justiça dele, é isso que está em questão de tudo, né? Então, quando Deus pede que nós o adoremos, é porque no ato de adoração, nós mesmos somos beneficiados. Quando nós adoramos a Deus, nós mesmos somos beneficiados, é a alma que canta alegre perante a presença do Senhor, é a paz que vem dos céus. Então, tudo contribui para isso, né? Deus não pede que nós o adoremos por uma questão de ego, que precisa ser massageado, nada desse tipo. Mas é simplesmente porque quando nós o adoramos, nós somos beneficiados, né? E nós nos colocamos ao lado, no grande conflito, no lado que nós deveríamos, né? Que era o lado de Deus mostrando que a justiça dele é correta e o governo dele é certo e justo, né? E essa questão de adoração, ela inclui muito, porque a gente aprende que a adoração verdadeira é fazer o que Deus pede, né? É fazer o que ele manda e não o que eu acho certo, né? E aí vem a questão da obediência como um fator principal. Só buscando um exemplo claro disso tudo. Quando a gente olha, por exemplo, para a história de Caim e Abel, nós temos ali Caim e Abel oferecendo sacrifícios ao Senhor. Qual era o pedido de Deus? Tragam o cordeiro. Só que aí Caim pensou assim, nossa, tadinho, Rita, tão fofinha, vou fazer algo diferente, eu acho, né?
Vou ali pegar a melhor hortifruti que tem, ali algo da terra, negócio gostoso, legal, vou fazer ali uma cesta de fruta, quem sabe cortar um abacaxi, uma melancia, fazer um formato ali de ovelhinha ou de galinha, vou botar os olhinhos. Então, a ideia de Caim era a melhor possível, né? Boas intenções, né? E aí ele foi lá e ofereceu ao Senhor. E a gente sabe a história. Deus aceitou a oferta de Abel, mas a de Caim não. Por quê, né? Então isso mais uma vez nos remete à questão da adoração e da obediência àquilo que Deus pede, e não aquilo que eu quero. Porque sabe o que tem surgido muito hoje, Isa? É aquele famoso, aquela história de que se for de coração, Deus aceita. O que importa é que seja de coração, né? E aí eu me pergunto, por que então Caim não foi lá de coração e ofereceu, né? É, o que ele queria, né? As hortifrutis Uhum. da terra. Porque Deus não tinha pedido fruta, não tinha pedido verdura, Deus tinha pedido cordeiro, né? E é assim que a gente adora de verdade a Deus. Não é fazendo o que eu quero, o que eu acho, né? Como Saul fez. Adorar a Deus de verdade é fazer o que ele pede, independentemente do quão fácil seja, né? E também E é essa fazer questão de da... coração, né? Porque a obediência não é só formalismo, devemos obedecer aquilo que Deus pede pra gente, né? Assim, a oferta de Caim não foi aceita, mas Saul também estava com a ideia de oferecer as ovelhas que ele resgatou do povo inimigo em sacrifício. Então, peraí, ele estava oferecendo ovelha, mas por que que Deus não aceitou? Porque a motivação não era correta, né? O livro que a gente está lendo disse que a principal intenção de Saul era oferecer aquelas ovelhas em sacrifício para que ele não oferecesse as próprias ovelhas dele, né? Pensando Então nele. é um conjunto de obras onde a gente faz aquilo que Deus pede para a gente, não pela metade, mas por inteiro, mas também a motivação correta, né? Porque a gente ama a Deus, não porque a gente está sendo legalista, né? Quando Cristo veio à Terra e ele estava conversando ali com judeus, com fariseus, o que ele mais tentou combater foi o legalismo estrito, né? Sem a fé, sem a intenção correta, sem o coração, sem a adoração correta a Deus. Perfeito comentário, Zé. E essa questão ela é tão importante porque quando a gente vê, quando tivermos o grande final, quando Deus for separar, né, os povos, né, e vai dizer, vai ter muitas pessoas que vão dizer para ele, mas Senhor, eu não fiz isso, não expulsei demônios em teu nome, não fiz aquilo. E a Exato. Bíblia diz que Deus vai dizer para elas o quê? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Ou seja, não é questão de você fazer o que é certo, não é questão de você fazer o sacrifício, é fazer aquilo que Deus pede no propósito aí que você comentou. E assim, isso também comita, né, com o Apocalipse 14, né, que hoje é o capítulo mais importante para nós aí nos últimos tempos, né? Nós vemos ali que a primeira mensagem angélica diz o quê? Temei a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo e adorai, né? Então essa adoração, com certeza, ela permeia tudo no grande conflito, né? E permeia a nossa vida, né? Então, assim, já combinando para eu falar, já fechando a janela aí sobre essa questão da adoração, nós vemos que depois desse veredito, a capa, Saul não se aguenta, né? E começa a agarrar Samuel, né? Fica, por favor, e ali a capa se rasga, né? E ali nós temos aquele clímax forte que Samuel diz, né? Quando a capa se rasga, né? Não, é você que está acabado para você, Saul, e aí ele manda trazer o rei. E eu fico imaginando aquela cena, Samuel ali com toda a raiva despedaçando o rei, né? Mas ali a justiça de Deus foi feita. E ali a história, né, da Bíblia, né, no livro se termina ali, quando dizendo que Samuel voltou para, acho que foi para, esqueci a cidade qual ele voltou, né, mas ele sai da presença do rei e não o viu mais depois daquele tempo, né. Sim. E ali nos últimos momentos do livro, né, ele começa a falar, né, a conclusão de tudo e mostrando como Deus fez tudo para tentar ajudar Saul, mas Saul não quis. E eu queria aproveitar esse momento final para mostrar que essas histórias que a Bíblia traz para a gente, né, inclusive essa história de Saul nesse detalhe específico, mostra um pouco daquilo que Deus reflete para a nossa vida. Tem um verso que ele fala aqui, que eu queria ter na íntegra para não perder, né, que fala ó, que se Saul continuasse sendo humilde, toda boa qualidade se desenvolveria, enquanto as más tendências perderiam seu poder. Essa é a obra que o Senhor está disposto a fazer por todos aqueles que se consagram a Ele, né? Isso me chamou muita atenção, porque mostra que Saul realmente não era a pessoa que tinha as melhores
qualidades para o reino, né? Ele talvez fosse um rapaz bonito, um rapaz forte, um homem de guerra, mas não tinha as qualidades ideais para o reino. Mas o livro é muito enfático de falar que Deus a todo tempo buscou e ofereceu o seu espírito para mudar, né? Para mudar. Mas, infelizmente, ele não quis, né? E, mais uma vez, Deus ele oferece o mesmo convite a nós hoje. Talvez hoje nós, com nossos defeitos, né, da nossa natureza pecaminosa, nós não sejamos os mais aptos para tudo. Mas Deus, da mesma forma como fez com Saul, ele quer fazer com cada um de nós hoje, para que nós levantemos a nossa bandeira no grande conflito e nos posicionemos ao lado do Rei do Universo, né? E quando nós, e aí aqui eu falo, né? Quando ele encontra pessoas que estão dispostas a isso, então ele vai fazer de tudo para isso, né? E aí a cada dia mais nós estaremos caminhando para o viver em Cristo, né? Longe do nosso eu, longe do que nós queremos, mas deixando que Ele viva em nossa vida, né? Então acho que esse eu acho que é a lição fundamental de tudo, né? Aceitarmos aí o Espírito Santo de Deus para que a cada dia sejamos mais parecidos com Ele, apreciando a sua vida. Amém. Então foi isso aí que eu trouxe para a gente hoje, Isa. Mais uma vez, foi um prazer aí. Nossa, ficou muito bom. São reflexões muito boas, muito importantes para a gente ter. Assim como o Romeu disse, o final do capítulozinho é pesado, né? É algo a gente sente quando vê aquilo. Mas ficou a lição para a gente, né? Ficou a lição para Saul, ficou a lição para Davi também, que viria logo em seguida, e fica a lição para a gente também, né? Então que Deus possa que a gente possa abrir o nosso coração para Deus, para o Espírito Santo, para que a gente possa permitir que seja desenvolvido em nós a motivação correta para seguir a Deus por completo, né? E entregarmos 100% de cada um de nós. Então, já que você encerrou, Lucas, eu vou pedir para você fazer a oração final. Você faz para a gente? Perfeito, perfeito. Só queria agradecer uma galerinha aí que entrou aí lá da minha cidade no Pará, né, que eu vi aí, queria mandar um abraço para eles. Agradecer também o Rome, né, que eu fiz uns comentários aí, inclusive que ele volta para Ramar, eu tinha esquecido para onde. Obrigado, Rome. Não pude dar um abraço em você aí porque eu não estava aqui no distrito de Novo Horizonte, mas o pessoal da minha família que acompanhou gostou muito, né? Eu ouvi até algumas partes depois que ficou gravado. Até perguntar, fica gravado essa live depois para assistir? Sim, a gente posta, ela vai ficar gravada e vai ficar dentro da série Hora 7. É só você ir lá no Instagram do Ministério Jovem, clicar no destaque do Stories Hora 7 e seguindo. Aí a sua live, se virem hoje, vai ser a última live, né? Porque foi a última que a gente gravou até agora. Aí ela vai estar lá. Perfeito, então. Também queria agradecer você, Isa. Muito obrigado aí pelos comentários, pela ajuda. Neste momento, vamos orar ao Senhor, né? Vamos. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de ler a tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos instruiu com um aprofundamento dela, que é o Espírito de Profecia. E queremos aprender com as lições que ela traz, Pai. Não queremos ser como Saul, que repetida vez errou e recusou o teu chamado. Mas queremos que nesta manhã o Senhor nos coloque no centro da sua vontade e que a partir de hoje o Senhor viva mais em nossa vida, né? E o nosso eu possa ser esvaziado completamente, para que possamos assumir o papel de verdadeiros adoradores nesse grande conflito, para que o Senhor volte logo e possa nos salvar. Que durante essa semana, nos nossos afazeres, no trabalho, nos estudos, que possamos nos lembrar do Senhor e a cada dia viver como se fosse o último nessa terra, aguardando ansiosamente a tua vinda. Que o Senhor coloque em nós um espírito de urgência e senso da tua volta e que possamos a cada dia estar mais parecidos com o Senhor. É o que oramos, já agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.